Queridos irmãos em Cristo, mais um dia com o Senhor. Graças a Deus por isso. Nós poderíamos pensar juntos sobre algumas coisas que, quando falamos você crê em Deus, todas as pessoas dizem que crê em Deus e que crê que Deus é amor. Outros Deus é amor, mas Ele pune as pessoas, Ele julga as pessoas. Em parte é verdade, mas em parte também não. Nós poderíamos pensar hoje, Deus vingativo ou amoroso? Como tema de hoje, Deus vingativo ou amoroso? Deus está aqui observando vocês para se vingar de alguma coisa, como qualquer ser humano imbecil? Ou Ele é um Deus de verdadeiro, glorioso, que olha com amor para as besteiras que você faz e vai procurar ajudá-lo para que você se corrija? O que você sabe sobre o caráter de Deus? Deus é vingativo ou amoroso? Por acaso Deus é um velho empurrado que sente prazer em frustrar os sonhos das pessoas? Na visão que as pessoas têm, Deus é as figuras, as imagens que criam de Deus, é um velho de barba branca, cabelo branco, com um pouco comprido e tal, e sentado num trono, que segundo a imaginação humana. Desde a infância nos relacionamos com diversas pessoas e aprendemos que temos que fazer algo para ganhar algo. Toda a criação humana é algo em troca, algo em troca, algo em troca, algo em troca. Mas o caráter de Deus é diferente. Pare aí. Pare aí. Agora olha lá. Seus pais devem ter falado alguma vez: come tudo, senão não pode comer sobremesa. Ou então, se você comer tudo, ganha sobremesa. Ou ainda, faça a tarefa, senão não vai brincar. Também ouvimos frases semelhantes dos professores, dos chefes, por exemplo. Este é o modo de raciocínio que aprendemos desde pequeno e, portanto, os nossos pensamentos se baseiam neste modelo. Vem de todos aqueles que de nossa infância são nossos superiores, são os nossos mestres. Desde os professores, chefe de trabalho e assim por diante. Se você fizer assim, você tem isso. Se você não fizer assim, você não tem isso. E aí, como é que nós vamos fazer? Na verdade, este modelo de raciocínio que aprendemos desde pequenos, portanto, os nossos pensamentos se baseiam só nesse modelo. Forma como pensamos hoje é: se eu mereço a recompensa, se não faço por merecer, não ganho nada. É isso que continuamos cultivando até hoje. No entanto, essa forma de pensar dificulta muito a nossa compreensão sobre o caráter de Deus. Erroneamente acreditamos que quanto mais fizermos, mais receberemos algo dele, e de forma que concentramos em nossos esforços e não na previsão de Deus. Como diz a história, Deus está com um pacote de bolacha dizendo: se não fizer, eu não te dou bolacha. Voltemos ao começo da humanidade para compreender como Deus age. Deus criou o homem e a mulher, Ele lhes deu uma direção dizendo que poderiam comer do fruto de toda a árvore, menos do fruto de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. No entanto, como você já conhece, o homem e a mulher desobedeceram a ordem de Deus, permitindo que o pecado caísse sobre todos os homens. Deus poderia ter destruído o homem e a mulher imediatamente para criar novas pessoas. Porém, Ele mostrou o seu caráter amoroso, agindo com misericórdia para não destruí-los. Então notem, meus queridos irmãos, Deus estabelece
Deus estabelece um princípio eterno de semeadura e colheita. Portanto, o pecado gerou consequências no nosso entendimento. Deus poderia ter destruído o homem e a mulher imediatamente. A principal consequência do pecado de Adão foi que todos os descendentes dele pecaram. Romanos 3:23. Ou seja, o pecado de Adão também caiu sobre nós. Portanto, todos os homens foram impedidos de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Pensando, Deus poderia ter tomado uma outra atitude. Eu criei o homem e ele não me obedeceu, então deixa para lá. Abandona esse homem pecador desobediente. Mas esse não é o caráter dele. Para estabelecer um relacionamento verdadeiro e pleno com os homens, Deus enviou o seu Filho, o unigênito, para morrer e perdoar os pecados de toda a humanidade, de forma que a dívida que havia sido criada por Adão fosse completamente paga. É muito amor de Deus por toda a humanidade. Em João 3,16 diz que Deus nos ama muito. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do pecado, nenhum homem merecia ser perdoado. Desobedecemos e pecamos diariamente, de forma que não merecemos nada de Deus. Porém, Ele nos abençoa segundo a sua graça, que é o seu favor imerecido. Se você se arrepender, você será abençoado pelo Senhor. Você será enriquecido por Cristo e o seu Pai maravilhoso. Nunca se esqueça que Deus ama você. Ele também deseja que você o ame. Jesus ensinou que quem o ama guarda os seus mandamentos. João 14:21. Meu querido irmão, quero que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e pense nisto.